Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Quantos estão felizes hoje nessa noite por estar aqui na casa do Senhor? Lugar da adoração, lugar onde nós possamos falar com Deus, nós possamos ouvir a voz de Deus, nós possamos se alegrar diante de Deus. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça por um minuto. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E nessa noite, Senhor, eu digo que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, porque eu sou fraco e dependente da Tua graça. E aqui está uma igreja, Senhor, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O sangue, Pai, precioso derramado de um justo sobre a cruz do Calvário. Que essa mensagem venha de encontro ao coração do necessitado, Senhor, do caído, do abatido, Senhor, daqueles que precisam se levantar para um início de ano de conquistas, mas de lutas também, porque nós vamos passar pelo processo, mas acreditando que todo o propósito está debaixo do céu. E eu peço neste momento que o Senhor possa visitar e não deixar que ninguém saia daqui sem a Tua presença, que ninguém se despeça deste lugar sem a presença do Senhor, meu Deus. Que essa palavra seja impactante ao coração e à nossa alma, que venhamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem, aleluia, colocado sobre o meu coração nessa noite, Senhor. Mas o principal de tudo, que nós não podemos sair daqui, é da mesma maneira que nós entramos. Mas eu quero sair cheio da Tua presença. Eu quero sair cheio da Tua presença. Levante as tuas mãos assim para o alto e declare ao Senhor: eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça, eu só quero Sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa, Deus, me deixa morar. Quantos querem morar aqui nesse lugar? Ultimamente Deus tem falado muito comigo através deste louvor, meus irmãos, que a presença de Deus é aquilo que nos faz manter de pé, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a vencer as batalhas e as dificuldades da vida. E nessa noite você vai sair daqui falando: Senhor, eu não vou sair daqui se a Tua presença não for. Se a Tua presença não for. Olha para o teu irmão e fala: se segure na cadeira, porque Deus vai trazer da Sua presença. Já está acontecendo algo aqui, né? Já está acontecendo algo neste lugar. Eu poderia pedir para você levantar as suas mãos e dar a bênção apostólica, e nós sairíamos daqui abençoado. Mas Deus ainda tem, como diz o meu pastor Gildo, tem a cereja do bolo para você. Amém? Trago a paz do meu pastor Gildo e da pastora Elizabeth. Eles não puderam estar aqui junto conosco nessa noite. Eles foram realizar um casamento hoje, e justo nessa data caiu a calhada, ele está com compromisso,
mas eu trago a paz da ADN, aleluia, da minha igreja e dos meus pastores. A igreja recebe? Amém? Glória a Deus. Estou acompanhado com a minha digníssima, linda esposa e a mulher mais linda dessa igreja, ali, Esther, louvado seja Deus. E os dois filhos mais lindos também, o Marcos, meu caçula, e o Davi. Quem conhece o Davi aqui? Ó, o Júnior, a esposa do Júnior. Cadê? Quem mais? Ó, o Giovanni, o Ala. O pastor Silvio nem se fala. Esse púlpito aqui foi para nós um grande aprendizado no começo do evangelho para a minha vida, cantando um rap. E o Davi, com apenas 2 anos de idade, subia aqui. Olha o tamanho que o Davi está hoje. E vai casar em nome de Jesus. Amém? Então eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Silvio, pela vida do pastor Edson, pela vida da Milene, de todos os obreiros que estão aqui. Eu não posso deixar de falar, né, quando aquela pessoa que chega na vida da gente, como que é que fala mesmo? Quando tem aquela pessoa que vem, Edson, com você, quando o Eric casou, chegou mais uma agregada, né? Não posso deixar de falar da minha agregadinha, minha filha, ali, que está ali do lado, os irmãos que estão acompanhando da igreja, aleluia, Tainá, o seu esposo, os filhos, a vida do Ismael, do Daniel, do Gabriel, do William, é tanta gente, irmãos. Mas abra a sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, e depois você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 37. Eu quero falar de 3 pontos hoje aqui, o que o Senhor colocou no meu coração para a igreja, aleluia. E no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1, vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vai lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, verso de número 5. Me ajuda aí, irmão. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 37, verso de número 5 vai dizer: e sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreceram ainda mais. Nós lemos aqui em Eclesiastes que o rei Salomão, um homem sábio, ao qual a Bíblia vai dizer para nós que não vai existir outro igual nessa terra, que buscou em Deus sabedoria. E uma das coisas que ele foi feliz em falar sobre o capítulo 3 de Eclesiastes foi sobre o tempo. E o primeiro versículo do capítulo 3 vai dizer para nós que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. E ainda esse tempo tem que estar dentro do propósito. Olha para o teu irmão e fala para ele: dentro do propósito. A mensagem dessa noite o tema que eu coloquei sobre ela é respeitando o tempo do processo, ou seja, o tempo do propósito para alcançar a promessa. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: respeita o tempo do processo, do propósito para alcançar a promessa. A Bíblia vai nos ensinar que esse personagem chamado José era um jovem ainda de apenas 17 anos, e um jovem que era amado pelo seu pai Israel, que é Jacó, que veio através da sua velhice. E por ele ser amado, por ele ser paparicado por Israel, a Bíblia vai dizer para nós que os seus irmãos o invejavam ele, não gostava da maneira que o seu pai tratava a José. E aí eles ficam mais irritados ainda. Sabe por quê? Porque o seu pai faz uma túnica de cores para ele e dá e veste José com essas túnicas de cores.
E aí os seus irmãos ficaram ainda mais enfurecidos com José, por ter recebido aquela túnica do seu pai Israel. E vai dizer para nós que José, ainda sendo um menino de 17 anos, ele tem um sonho. E esse sonho, quando vem sobre a vida de José, traria para ele o princípio de um grande processo. E o processo, ele é doloroso. O processo, ele machuca. O processo me leva eu a ter a cada dia mais confiança e se aproximar de Deus. Olha o que acontece com José. José está indo ver seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai. E eles encontram os seus irmãos ali em Dotã. E quando eles observam José, um deles fala assim: lá vem o sonhador Mor. Eles estavam conspirando contra a vida do jovem José, para que aquele sonho que ele vai contar para os seus irmãos, vai irar ainda mais no coração dos seus irmãos o sonho que José teve. E se não fosse somente um sonho, José teve o segundo sonho. Aí eles ficaram doidos, e eles olham e começam a falar sobre si: José reinará sobre nós. Vocês conhecem a história, eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo para a gente pegar toda a mensagem. E eles ficam irados com José e tramam contra José em Dotã. E José se aproximando, eles veem José vindo e falam: vamos jogar José nessa cisterna. Vamos acabar com o sonho de José dentro dessa cisterna. Sabe o que acontece quando nós recebemos algo de Deus? Primeira coisa que nós vamos entender é poder suportar o processo. Deus não fala aqui através da sua palavra que quando ele sonha, o sonho seria concretizado em alguns dias, ou em algumas semanas, ou em alguns meses, ou levaria anos para ser concretizado. Mas a Bíblia vai dizer para nós que por ele ter contado o sonho, começa um grande processo na vida de José. O primeiro ponto que eu enxergo e que vamos aprender como lição com José é não compartilhar os seus sonhos, os seus projetos com quem não tem a mesma visão que a tua. Não é compartilhar com qualquer um aquilo que Deus te dá, porque se Deus te deu no oculto, é para você manter ele no oculto. Porque a partir do momento que Deus deu o sonho para ele, o sonho era de quem? Dos irmãos, do pai de José, da mãe de José? Não, o sonho foi dado para? E quem tinha que esperar o tempo do sonho chegar? José. E sabe o que acontece conosco muitas das vezes? Nós abrimos o nosso sonho, iniciamos o ano, pegamos o nosso caderninho e começamos a colocar: eu tenho um projeto da casa própria, eu tenho um projeto de vir para a igreja todos os dias, vou ajudar o pastor Silvio, vou lavar o banheiro, varrer. E você não precisa sair contando o seu projeto para qualquer um, você não precisa sair contando o seu sonho para qualquer um. E essa é a primeira lição que nós vamos aprender: não compartilhe o teu sonho de 2024 com quem não tem estrutura para ouvir o teu sonho e para ver você realizando ele. Porque a partir do momento que ele contou o sonho, meu irmão, a vida de José virou uma bagunça, e entra o momento do processo. E o início do processo foi ser lançado na cisterna. O início do processo foi ser vendido por os ismaelitas. O início do processo foi chegar como escravo no Egito. E o processo é doloroso, porque ele leva tempo. Olha o que nós lemos aqui no capítulo 3, no verso 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Havia um tempo para que seria concretizado o sonho de José. Ele tinha que esperar acontecer o sonho para depois contar. Eu tenho um segredo que eu vou contar para vocês, porque ele já está escancarado. Eu comprei uma casa aqui na rua do Ajax, mas antes de comprar essa casa, quem sabia era eu, a minha esposa e meus filhos. E poucas pessoas como os meus líderes.
E eu falei para ela: nós não vamos falar para ninguém até que nós assinamos o contrato de compra e venda da casa, e nós estivermos com ele na mão. Nós vamos glorificar a Deus e vamos contar o sonho daquilo que Deus falou que ia realizar nas nossas vidas. Demorou um pouco o processo. O Edson sabe do testemunho. Ele demorou um pouco para chegar, mas quando nós estávamos em janeiro de 2022, no cartório da Vila Formosa, que eu dei a minha assinatura, a minha digníssima deu a assinatura dela, e o dono da casa falou: parabéns, que Deus abençoe. Aí eu falei: olha, meus irmãos, Deus me abençoou com uma casa, um sonho de 24 anos, pagando aluguel durante de 24 anos. Então eu vou dizer para você, não foi um processo de 1 ano, de 2, de 3, não, foram 24 anos dentro do processo, pagando aluguel, para que fosse concretizado o propósito de Deus. E você que está aqui hoje, não pensa que vai ser tão fácil assim, porque o propósito, ele está incluído dentro do processo. Sonho, propósito de Deus. Processo, eu tenho que passar para viver o propósito e alcançar a promessa. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. O processo, ele vai trazer dores. Mas o que eu tenho que entender, que Deus me incluiu dentro do seu propósito. A Bíblia vai continuar nos dizendo que o processo de José vai parar lá dentro da casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, Deus honrou a José. Por que Deus honrou a José? Porque o Espírito de Deus era sobre a vida de José, e aonde ele colocava a mão, tudo fazia ele porque Deus era com José. Olha para o teu irmão e fala para ele: quando Deus te inclui no propósito, tudo vai ser bênção aonde você estiver. Quando você está dentro do propósito, pode vir cisterna, pode vir ser vendido por ismaelita, pode ser vendido como escravo, aleluia, lá para Potifar, pode agora ser caluniado pela esposa de Potifar, pode ser levado para a prisão, dentro da prisão, mas quando eu estou incluído dentro do propósito de Deus, Ele é comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou dentro do propósito, então eu sei que por mais que as lutas vai vir, ela vai bater, ela vai chegar, eu sei que Deus me incluiu dentro do propósito dele. O sonho, propósito. Uma das coisas que eu estava falando com Deus, preparando essa mensagem, era uma meia-noite e pouca, na mesa da cozinha da minha casa. Sabe o que pode acontecer, irmão? Pode acontecer de tudo em meio ao processo, pastor Silvio, de tudo. Uma das coisas que não poderia acontecer para José, sabe o que era? O sonho dele ser roubado. Ninguém podia tirar o sonho de José. Ninguém podia parar José, porque o sonho não foi dado por homens. O sonho na vida de José, quem foi que deu? Deus. E quando eu entendo isso, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar continuidade no processo. Eu não posso ficar fazendo biquinho, né, pastor Silvio? Ah, Senhor, o Senhor falou para mim que era um sonho. Você imagina? Sabe por que Deus era com José em todos os momentos? Você vai ver na passagem do livro de Gênesis, até José se tornar um grande homem, José não está murmurando contra Deus porque ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele não está reclamando
porque ele chegou e foi escravo na casa de Potifar. José, quando ele chega na prisão, ele é um diferenciado dentro da prisão, porque nem preso ele ficava, porque o carcereiro de lá achou graça em José. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na vida daquele que busca o Senhor, daquele que não murmura pelaquilo que ele ganha, daquele que não murmura pelaquilo que Deus vai fazer, mas espera no tempo do Senhor as coisas acontecer na vida. O tempo, ele está ligado ao Deus, a Deus. Então todas as coisas que vai acontecer em meio ao processo, é porque eu estou dentro do propósito, irmão, dentro do propósito. Então não adianta murmurar, não adianta reclamar. Eu estava vivendo a minha vida, meus irmãos, normal, trabalhando, nem pensava em concretizar sonho de casa, nada. Dia 6 de dezembro de 2020, eu comecei a passar mal. E quando eu comecei a passar mal, eu falei para minha esposa: eu não estou muito bem, eu estou sentindo um cansaço. E ela falou assim: às vezes é do trabalho, amor. Falei: é mesmo. Mas só que com o decorrer de 3 dias, no dia 9, eu estava muito cansado e fui parar ali no AMA do Vila Antonieta. E quando eu cheguei no AMA do Vila Antonieta, estava assim, de pessoas fazendo teste para o Covid. E o médico falou: olha, eu vou te dar uns remédios, você vai para casa e vai esperar aí uns 10 dias para sair o resultado do Covid. Isso dia 9 de dezembro de 2020. Quando foi dia 13, eu voltei para o hospital do IVA, porque a minha respiração estava muito fraca. E quando eu cheguei lá, o médico falou para mim: você está apenas com uma pneumonia, e eu vou trocar o medicamento e você vai tomar via venosa agora. E eu tinha que ir todo dia, a partir das 6 da tarde, tomar essa medicação. Mas ela não estava surtindo, porque ela estava alimentando ainda mais o vírus. Quando foi dia 16, eu fui para o Vila Alpina, e cheguei no Vila Alpina. A médica olhou para mim e falou assim: você já passou em 2 médicos, volta para casa e continua o tratamento. Eu voltei para casa. 19 de dezembro, eu estava em casa por volta das meia-noite, eu já não estava conseguindo respirar mais. Eu falei para minha esposa: liga para o pastor Edson, presbítero Edson na época. Pastor Edson, pastor, olha o pastor Edson aí, irmãos. Falei para o pastor, ele vai se arrepender. E o Edson chegou na minha casa 1h da manhã, me colocou no carro, me levou para o Vila Alpina. Quando chegou no Vila Alpina, não tinha vaga. Fizeram uma tomografia, meus irmãos, e nessa tomografia meu pulmão estava comprometido com 87% do Covid. E o médico já me desenganou para minha esposa e mandou ela ir para casa. Quando ela olhou para o médico, ela repreendeu o médico. Uma das coisas que nós, como cristãos, temos que saber que a nossa boca tem poder. Ele falou para ela: pega essa tomografia, leva para casa e põe como uma moldura. Ele estava acabando com os sonhos da minha esposa, como os irmãos de José. Você vai enterrar ele, acabou o sonho de casamento, de viver, você vai enterrar ele. Fiquei naquele hospital. O Edson veio com ela embora, esperando uma vaga, e a vaga saiu lá no Hospital da Cruz Vermelha, lá na Zona Sul, do lado do aeroporto de Congonhas. Cheguei por volta das 5 da tarde, eu tenho gravadinho aqui na minha Bíblia. Está aqui, 5h04 da tarde. Eu fui internado e estava no leito 224. E fui parar na UTI com uma bomba de oxigênio para sobreviver. No dia 24 de dezembro, os médicos viram que o oxigênio do meu cérebro estava acabando, ia dar morte cerebral.
e eles ligam para minha esposa, coloca eu em videochamada, e eu vejo ela, vejo Marcos, vejo Davi. Cadê o Davi? Desceu? E queria falar com alguns irmãos, porque o médico estava decidindo ali que seria a minha despedida da família. Eu seria entubado, mas eles não falaram. No dia 24 de dezembro, enquanto os muitos davam Feliz Natal, enquanto os muitos celebravam a festa, minha esposa e meus filhos choravam em casa, pedindo um milagre para Deus. Começou o processo. Lembra que eu falei no comecinho aqui? O processo, ele é dolorido, irmão. Só que eu pude entender que o processo de Deus, ele vem incluído com propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus não estava colocando eu naquele leito, me entubando ali, e deixando eu sofrer naquele lugar, sem ter propósito. Você imagina José olhando para a vida dele e falando assim: sabe de uma coisa? Esse sonho está custando caro, pastor Silvio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar tudo de mão, vou quebrar a cara de todo mundo dentro dessa prisão, e você vai ser o primeiro carcereiro, vem aqui. Não. Sabe o que ele entendeu ali? Ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele entendeu que a dor, o sofrimento, a machucadura, as mazelas que ele estava passando, era para um grande propósito. Hoje você está sentado nessa cadeira, olhando e observando. Eu aqui, apenas um servo miserável, que precisa e careço da graça de Deus todos os dias, falando dessa palavra, desse amor. E você está se perguntando: será que Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou passando? Já são anos que eu tenho vivido dificuldade, já são anos que eu tenho vivido luta, e eu não tenho visto o resultado da minha vida. Você está passando isso porque Deus incluiu você no propósito dele, aleluia. Deus incluiu você no propósito, a sua família está no propósito, o seu filho está no propósito, a igreja está no propósito, o pastor Silvio está no propósito. E se você está dentro do propósito, fala para o teu irmão: você vai passar o processo. Você vai passar o processo. A dificuldade, eu não vou contar o testemunho, porque nós vamos varar a noite aqui. Pastor Edson chegou aqui e falou: entrega aí até 9h10 aí. Vou até 9h40, 9h50. Brincadeira, irmãos. Brincadeira, pastor. A dor faz parte, meu irmão. Sabe por quê? Se eu inicio o ano tudo bom, pastor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas por que você está falando isso, presbítero Edmilson? Olha para o livro de Jó e vai ver que está tudo bom na vida de Jó. Não tinha o que falar de Jó. Jó tinha a melhor esposa. Jó tinha 10 filhos mais lindos da terra de Uz. Jó tinha muitas juntas de cabeça de boi. Jó tinha uma conta gorda no Bradesco, no Santander, em todos os bancos Jó tinha dinheiro. Jó tinha celeiros abastecidos. O que tinha de errado na vida de Jó? Mas um certo dia estão um anjo de Deus, eles estão reunidos. Os anjos de quem? Mas chega o dito cujo lá na reunião. Ninguém chamou, ninguém convidou. Ele chega de bicudo, né? Antigamente nós era menina aqui, morei 28 anos nessa rua, e quando tinha festa, nós mesmos criamos uma carteirinha de bicão, né? E fala assim: eu entro em qualquer festa com essa carteirinha. Se arrumava era confusão com aquela carteirinha. E ele chega de bicão lá na conversa de Deus com os anjos. E uma coisa que eu quero que você observe nessa noite, que quem faz testemunho de Jó,
para o nosso adversário é Deus. Não é os anjos que falam assim: olha, você está vendo Jó lá? Não foi um profeta que chegou e profetizou para ele, falando: você está vendo Jó lá como ele está? Não. Quem faz testemunho de Jó para o próprio adversário é o próprio Deus falando: está vendo meu servo Jó, homem íntegro, reto, anda na minha presença. Aí ele vai falar assim: lógico, olha a mulher dele, anda de reneguejo, só vive na vida boa. Olha os filhos, todos têm casa, estão reunidos agora lá na casa lá, estão se divertindo, jogam PlayStation toda hora. Olha as contas de Jó. Jó não passa necessidade, tudo que você pede, que ele pede, o Senhor dá. Aí entra o mistério, meu irmão, de viver o processo sem ter culpa nenhuma. Por que eu estou falando isso? Às vezes você está passando uma luta e os primeiros que vêm para te acusar são os da casa. Se arrepende. Eu falo toda vez para o Edson, quando ele me liga: irmão, estou passando. Eu falo: sai do pecado, pastor. Você vai ficar vivendo isso até quando você não se arrepender. Eu vou ligar para o pastor Silvio. Os irmãos nunca vão entender o processo que Deus vai colocar você para que venha se cumprir dentro do propósito e você alcançar a promessa. Jó, ele é acusado pelos seus próprios amigos. Se arrepende do seu pecado, Jó. Você pecou contra Deus. Olha a tua vida, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu juntas de boi, perdeu os seus moços. Agora a tua esposa está lá, ó, não quer nem compromisso com você, mandou você amaldiçoar a Deus e morrer. Agora você está aí cheio de chagas, coçando com casco de telha, não tem um amigo que quer se aproximar de você. Já aconteceu isso com você, irmão? Que no momento mais difícil da sua vida, que você olha para aqueles que você fala: peraí, vou procurar a agenda. Você abre a agenda e fala: puxa, é esse aqui. O telefone fica tu. Esse telefone está ocupado no momento, tenta outra vez, outra mais tarde. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Jó, ele é restituído tudo em dobro. Sabe por quê? Era o tempo do processo na vida de Jó, para mostrar primeiro para o adversário que tudo que Jó tinha não era dele, era de Deus. E nós temos que aprender que tudo que nós temos é de quem? De Deus. Às vezes eu vejo o irmão vindo falar assim: eu vou dar meu dízimo para o Senhor. Está dando o quê, irmão? Você está devedor ainda dos 90%, porque tudo é de Deus. Você só está devolvendo 10% que já era dele. O William Congatti, o cara tem a maior empresa de pasta de dente. Ele fez um propósito com Deus, e no meio do propósito que ele fez com Deus, sabe o que ele falou? De tudo que eu ganhar, 90% é de Deus e 10% é meu. Olha a vida deste homem hoje. Ele vive com 10% de toda a renda da sua empresa. O segredo, sabe qual que é? Olha para o teu irmão e fala para ele: é respeitar o tempo do processo. Minha esposa ficava ali, né? O celular toda hora. Ela falou assim: Deus, me dá uma estratégia, porque eu preciso, não dá para responder todo mundo. Então ela colocava lá no status: o Edmilson está estável, o caso dele é grave. Então todo mundo sabia que já ainda estava dentro do processo. Então chega momento na nossa vida que Deus vai permitir o processo, como aconteceu na vida de Jó, e como nós estamos contando do personagem do jovem José. Eu quero voltar para cá para nós não se perder. Uma das coisas que conseguimos entender de respeitar o tempo do processo é que quando José ele está dentro da prisão, chega 2 camaradas lá dentro também com ele. E esses 2 camaradas eram o copeiro Moro e o pardeiro Moro.
E quando eles estão dentro da prisão, você pode perceber que José ele era observador de tudo que acontecia lá dentro. O carcereiro deixava o pau comer lá, mas José não, José ele ficava de olho, o que está acontecendo? Estou vendo o seu semblante meio triste hoje, aconteceu alguma coisa? O copeiro Moura olha para ele e fala assim: eu tive um sonho, estou perturbado, e não sei quem pode interpretar esse sonho. Ele dá uma olhadinha para o outro, está do lado, cabelo baixo, cabeça baixa, semblante baixo. E você, padeiro Moura, eu também tive um sonho. Ambos tiveram sonho? Ambos tiveram sonho. Conta o seu sonho para ver que eu posso ajudar. Eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Quando você vem vivendo um processo com Deus dentro do propósito, e Deus dá um sonho, Deus também vai acompanhar o sonho com dom. Quem está entendendo? Uma das coisas que eu fiquei batendo na minha cabeça nessa passagem, nesse momento, dessa parte, foi essa. Porque José, ele recebe um sonho. E o sonho, ele está acompanhado de dom. Porque ele sabe interpretar sonho. Só que ele consegue interpretar o sonho do copeiro Moura e do padeiro Moura, mas o próprio sonho dele, ele não tinha interpretado. Mas o que ele estava passando dentro do processo e no propósito com Deus, Deus incluiu também o dom. Então nessa noite, levanta a tua mão assim comigo. Se você está dentro do processo, está vivendo o propósito de Deus, Deus também vai trazer dom para você. Deus vai trazer dom para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para que você possa suportar, e no momento certo, você vai usar o dom que Deus vai te dar. É esse o propósito de Deus para a sua vida, nessa noite, neste lugar. Você pode aplaudir a Deus por isso. O sonho, ele está acompanhado com dons, aleluia. Porque ele olha para os dois e fala assim: olha, você, copeiro Moura, vai voltar a servir taça para o seu senhor. Aí ele já logo se alegra, pula, festeja. E eu, José, o padeiro Moura, você vai morrer pendurado no madeiro. E passados-se os dias do que José falou, está lá o copeiro Moura servindo a Faraó. Mas houve uma palavrinha mágica de gratidão. Quando ele está saindo da porta da prisão, voltando para o palácio, José fala para ele: lembra-te de... Esse é o segundo ponto. Ele está servindo o Faraó, mas ele esqueceu de José. Esqueceu do benefício. Esqueceu daquilo que foi feito para ele, quando ele não tinha mais o que ser feito dentro de uma prisão. Se não tivesse um homem como José, que nós falamos, que o Espírito de Deus era sobre ele, e que Deus era com José, ele nunca ia saber aquele sonho, pastor. Será que tem momentos na sua vida, que você está olhando e está falando: Senhor, esqueceram de mim? Será que o Senhor esqueceu da promessa que Ele fez para você? Ou nós ficamos cobrando Deus e falando: Senhor, o Senhor deu sonho, mas o sonho não chega. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não lembrou das promessas que o Senhor fez para mim? Olha para o teu irmão aí e fala para ele: esqueceram de você, irmão. Esqueceram dos projetos, esqueceram do sonho. Às vezes você não está nem recordando mais. Sabe por quê? As lutas, elas nos deixam afadigados, cansados. O processo, ele deixa nós cansados. Nós entendemos do propósito de Deus, mas muitas das vezes nós falamos: sabe de uma coisa? Esqueceram de mim aqui nesse banco. Esqueceram de tudo aquilo que um dia eu já fiz. Mas eu quero dizer algo para você. Passou 40 dias e 40 noites, e Noé estava dentro da arca.
E a Bíblia vai dizer para nós em Gênesis que Deus se lembrou de Noé. Deus está se lembrando de você e do seu sonho nessa noite. Levante a tua mão assim comigo. Deus está lembrando do que você sonhou. Deus está lembrando você do projeto que você fez. Deus está lembrando você que Ele não se esqueceu de você. Pode o homem se esquecer, pode eu se esquecer, o pastor se esquecer, qualquer outra pessoa esquecer você, mas o Senhor não esquece. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele vai cumprir, nessa noite Ele vai fazer você recordar tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você colocou como sonho, como projeto. Nessa noite Deus está lembrando você que Ele ainda realiza sonhos. José não é mais um jovem de 17 anos nessa agora aqui, meu irmão. José não é mais aquele jovem com túnica do pai. José agora já é um homem com uma bagagem, com aprendizado, que passou durante o processo. E ele sabe que Deus ia preparar até o dia que a promessa chegasse. Certo dia está lá, aquele homem que esqueceu de José, servindo a taça de vinho para o rei, e o faraó. E ele está perturbado, porque ele teve sonho, e o sonho perturbou ele. Então ele está ali perturbado, ele fala: traga os magos, os encantadores, para que possam fazer que esse sonho seja desvendado. E todos eles se colocam diante dele e começam a fazer as suas mandingas, e nenhum deles podem fazer o que um único hebreu poderia fazer. E aí a Bíblia vai dizer para nós que aquele copeiro lembrou de José. E rapidamente, quando ele lembra, ele fala: há um homem hebreu dentro do cárcere que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro Mor. Eu voltei a servir e o padeiro Mor morreu. E se concretizou? Se concretizou. Manda chamar esse hebreu. Aqui é o tempo e o momento tão esperado que eu e você esperamos. Não precisamos de reconhecimento humano. Sabe por quê? O reconhecimento humano, ele traz corrupção para o nosso coração. Se sentimos corrompidos, sabe por quê? Porque aquilo enche o ego do homem. Mas quando é Deus que quer te exaltar, quando é Deus que quer te levantar, quando é Deus que quer fazer cumprir a sua promessa sobre a tua vida, pode passar por qualquer processo. Se você está incluído dentro do propósito, vai chegar o tempo que chegou para José. José está com 30 anos, passaram 13 anos, aleluia, na vida dele, do processo, desde quando ele foi parar dentro de uma cisterna, até ele se apresentar diante de Faraó. José está com 30 anos, e quando ele se apresenta diante dele, primeira coisa que Deus vai fazer ele lembrar: eu te dei o sonho, você passou o processo, entendeu o propósito, agora é o tempo de você viver a promessa de Deus na sua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, que José está perante, aleluia, Faraó. E quando ele está perante Faraó, Faraó conta o sonho, e ele fala assim: não há um jovem, nem um homem tão entendido como esse jovem chamado José. Ele soube esperar o tempo, ele respeitou o tempo do processo, ele respeitou o tempo do propósito, e agora está alcançando a promessa. Nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida: Deus tem promessa para o ano de 2024 para a tua casa, mas para você viver a promessa, prepara e respeita o tempo do processo, respeita o tempo do propósito, e Deus vai fazer que a promessa dele vai se cumprir sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer para nós que José, com 30 anos de idade, era o segundo homem mais poderoso do Egito, e se
torna governador, e o sonho de José se conclui. E o mais interessante de tudo, José seria o supridor da sua família. Entender tudo isso é difícil, pastor Silvio, mas permanecer nele até o fim é maravilhoso. Porque o mais importante não é a maneira que você começa, meus irmãos, e nem o meio. O mais importante é o final. O meio ele é doloroso. Abacuque fala, né? Senhor, aviva em mim os anos. Porque chega no meio dos anos, as coisas no começo do ano agora, pastor, 12 culto profético, eu estou aqui, eu vou glorificar, a igreja enche. Mas eu quero ver na quarta-feira, a igreja assim também cheia. No domingo também. Porque a dificuldade ela bate no meio do ano. Começo é tudo lindo, irmãos, tudo maravilhoso, casamento, faculdade. Quando chega no meio você já fala assim, estou trancando a faculdade, isso para mim não. Eu estou 24 anos, vou completar de casado, e eu falo para vocês, meu irmão, foi a melhor escolha da minha vida. Deus me deu família, e depois do processo do Covid, eu vou vir outro dia, pastor, não vai dar. Depois de ficar 17 dias entubado, 32 dias de UTI, dia 22 de janeiro de 2021, eu estava retornando para o seio da minha família, e estou aqui contando para vocês a resposta, pastor, só a resposta. E eu estou contando aqui que eu sou um testemunho vivo da glória de Deus. A família ficava falando, as pessoas para minha esposa, ligando, Thaís, deixa o presbítero Edmilson descansar, chegou o tempo dele, deixa Deus fazer a obra, a vontade dele. Aí eu imagino ela, não, vai me deixar não, tem aluguel, estou pagando aluguel, 2 filhos, não, vai voltar para casa, vai voltar para casa, preciso cuidar dos meus filhos, eu precisava cuidar da minha família, irmão. Deus tinha propósito na minha vida. Olha eu aqui, ó. Você acha que tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Ele me trouxe de volta, Ele me deu fôlego de vida, me deu a oportunidade de pregar essa mensagem nessa noite para os irmãos, de eu poder retornar, ver meus irmãos, pastor Moacir que está ali no fundo, ó, amigo meu, do coração, a família dos irmãos que congregam na D de Vila Rica, que Deus abençoe eles, que vocês oraram muito por mim, irmãos. A Ramá orou por mim, a Assembleia de Deus de Vila Rica orou por mim, a Dele orou por mim, famílias oraram por mim. E eu estou aqui nessa noite com esse fôlego. Não é fácil não, irmão, ficar cantando, depois pregando, orando. O médico olhou para mim e falou assim, ó, você não vai falar tão cedo. Quando eles tubaram eu daquele tubo, o médico veio do lado e falou, ó, senhor Edmilson, não fala, você não pode falar, nós vai tirar o tubo, você fica quieto. Eu fiz assim com a cabeça, não vi a hora de tirar aquele tubo. A hora que ele tirou o tubo, com a voz rouca mesmo, eu ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o médico falou para mim, eu não falei que não era para você falar, senhor Edmilson? Glória a Deus, doutor, eu estou vivo, doutor. Eu vou voltar, pastor, para contar. Muitos enfermeiros, chefes de enfermagem, médicos, vieram até mim, pela misericórdia de Deus, tudo afastado, irmão. Aí você entende o propósito. Aí eu falei para eles, vinha uma enfermeira chefe da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Ela chegou para mim e falou, pastor,
tinha dia que eu chegava aqui e eu não acreditava que o Senhor ia viver aquela noite não. Febre de 43 graus já batendo. Falei, sério, é? Aí eu falei, agora você volta para a igreja, porque Deus pôs febre de 43 graus, me pôs infecção, meus rins quase parou, fiz traqueostomia no 10º dia, e você ainda está aqui olhando para mim, não tem vergonha na cara de voltar para a igreja? Ela pegou e voltou no outro plantão e falou, pastor, eu fui para o círculo de oração, e lá no círculo de oração, eu fiz uma aliança com Deus. Tem propósito, irmão. Depois de toda essa dor, tá eu aqui vivendo dentro da minha casinha, ô glória. Aí eu falo para minha esposa, eu tive que sofrer, ser entubado, passar todo esse processo. Eu olho para Deus e falei, Senhor, passar tudo isso. Ele falou, você quer casa? Suporta respeita o propósito para viver eu estou vivendo a promessa. Meu primeiro ano dentro da minha casa. E eu vou contar o testemunho de lá, meus irmãos. Porque tem uns irmãos aí que gostam de ir lá 5 horas da tarde lá e fala para mim assim, nossa, estão tomando café? É igual o irmão da Rochelle. Ele chega na hora do almoço, vocês estão almoçando? Estamos, né? Horário do almoço. 5 horas da tarde chegou, nossa, vocês estão tomando café? Não, nós tomando café, né, irmão? 5 horas da tarde, horário do café da tarde. Ah, vou tomar. E não leva ainda a esposa, viu, irmãos? Vai lá sozinho. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Respeite o tempo do processo que você está passando. Respeite o tempo do propósito, para que você venha alcançar a promessa de Deus. Senhor, nessa noite há homens e mulheres que entraram neste lugar, homens e mulheres que têm sonhos, homens e mulheres que vieram neste lugar porque sabem que o Senhor tem resposta para todo momento que eles estão vivendo. E nessa noite eu libero essa palavra sobre a vida deles, para que eles venham viver sonhos e projetos, para que eles venham viver todas as promessas para o ano de 2024, Senhor. O ano são apenas números, Senhor, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor vai fazer, mas a atitude que eu vou ter nesse ano vai fazer a diferença na minha vida, vai fazer a diferença na família, vai fazer diferença no meu ministério. Por isso traga a resposta nessa noite, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles alcancem hoje tudo aquilo que eles têm sonhado, tudo aquilo que eles têm pedido diante de Deus, que eles vão respeitar o tempo do processo, do propósito, e vão alcançar a promessa de Deus na vida deles. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda adoração, em nome de Jesus.